Olá, todas e todos e todes. Aqui quem está falando é Irene Carmo Pimenta e você está em nosso canal Oficina de Consciência. Vamos iniciar a nossa quarta e última aula do curso Cuide da Sua Alma. O tema dessa aula, ou melhor, os temas dessa aula, são temas muito interessantes. Eu vou estar abordando a doença enquanto linguagem do corpo, enquanto uma forma simbólica da alma se expressar através do corpo. E dentro do tema doença, vai ter um capítulo especial para falar sobre depressão, uma visão simbólica também da depressão, a depressão no envelhecimento e um ponto que é muito importante no terceiro bloco, que é os cuidados com a alma do mundo, porque os cuidados com a nossa alma implicam em cuidar do planeta Terra também, dessa nossa casa, porque a alma do mundo ressoa em nossa alma e a nossa alma ressoa na alma do mundo. Então eu espero que vocês aproveitem o conteúdo e aproveito para pedir, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e também, se você puder, deixe um comentário. Isso vai ajudar bastante, porque o YouTube ele tem a questão do algoritmo. Então, quando a gente não há uma interação com o público, nós somos esquecidos. E é uma pena, porque é um conteúdo que pode ajudar você e também ajudar muita gente. Então é isso, pessoal. Vamos dar início à nossa aula e bom aproveitamento. Antes de iniciar este bloco, eu quero dizer a vocês que o conteúdo que eu vou compartilhar aqui não tem a intenção de conduzir você a uma desistência dos tratamentos de saúde tradicionais. Dai a César o que é de César, disse o Mestre Jesus. Dai a Buda o que é de Buda e a Freud o que é de Freud, disse o filósofo Ken Wilber. Eu apenas compartilho com vocês aqui a visão do binômio saúde-doença sob uma perspectiva da alma, dos cuidados com a alma, que é o tema desse curso. A visão integrativa da saúde, ela não trabalha com substituições, tipo ou, e sim, como o próprio nome diz, ela integra sistemas. Infelizmente, pessoal, tem proliferado por aí muitos terapeutas holísticos, colocando entre aspas, né? Porque existem terapeutas holísticos muito bons, muito sérios. Mas alguns desses terapeutas que não têm uma base teórica sólida, eles acabam por embarcar em pensamentos mágicos. Então, de forma irresponsável, eles orientam os seus clientes a abandonarem tratamentos médicos necessários, com a falácia de que tratamentos alternativos irão resolver o problema. Terapias complementares ajudam sim, e muito, mas não substituem o tratamento médico convencional. Então, há que se ter responsabilidade, saber dos limites de cada área de atuação. Primeiramente, eu não gosto muito desse nome terapias alternativas, porque aí já te remete àquela questão ou, e isso é perigoso. Eu trabalho com um conceito de terapias complementares ou terapias integrativas. Dito isso, vamos então iniciar o primeiro bloco da aula de hoje. A visão sistêmica traz a compreensão do todo a partir de uma análise global das partes e da interação entre estas. Várias forças atuam num sistema em funcionamento, sejam estas internas ou externas. O mesmo acontece com a doença. Além da perspectiva do corpo, precisamos compreender a doença e seus sintomas pela perspectiva da alma, que é o tema desse bloco. A doença impõe um estímulo para que o ser biológico se adapte, mas também traz elementos subjetivos que podem ser direcionados ao aprendizado da alma. Deepak Chopra, médico indiano, professor de Ayurveda, especialista em espiritualidade e medicina corpo-mente, disse o seguinte:
Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Bom, vamos falar um pouco sobre o que é estar saudável. Estar saudável é aceitar a vida com todas as suas imperfeições e contradições, abraçando todas as experiências ao invés de tentar suprimi-las. Estar saudável é mergulhar por inteiro na vida, participando da vida e não fugindo dela. A verdadeira saúde requer uma ativa autopercepção consciente, onde cada um de nós assume a responsabilidade pelos desafios e pelas lições da vida. Então, saúde é a capacidade de participar plenamente dos ritmos da vida, sentindo desde a glória de um raiar do dia, celebrar o ciclo anual das estações, perceber a pulsação vital da natureza dentro de nós. A verdadeira saúde não é mais do que apenas ir levando. Significa mergulhar por inteiro na vida. Significa o envolvimento pleno do corpo e da mente em tudo o que fazemos, no trabalho, na vida familiar e social, na expressão criativa, na contemplação interior. Significa expressar a nossa alma, expressar a nossa essência em cada parte do caminho que trilhamos na vida. Não existe nenhum modelo fixo do que significa ser uma pessoa saudável. Sermos saudáveis é sermos completamente nós mesmos, não a identidade que é definida pelo condicionamento social, nem a persona que adotamos para atender às expectativas dos outros, nada disso. Pelo contrário, é o eu que expressa singularmente tudo que podemos ser. E ele será diferente para cada pessoa. E, portanto, a gente pressupõe o desenvolvimento do conhecimento e da compreensão de si mesmo. Saúde é a aceitação da vida com as suas imperfeições e contradições. É uma expansibilidade do ser, o qual se fortalece ao abraçar todas as experiências, ao invés de tentar suprimir a limitação, a dor, o sofrimento. Na verdade, o sofrimento tem o potencial de nos levar a uma apreciação mais profunda da vida e a um despertar para o nosso próprio potencial maior. Eu não estou fazendo aqui uma ode ao sofrimento, não é isso. Mas quando a gente for falar um pouco lá para frente sobre a noite escura da alma, no capítulo da depressão, a gente vai entender que esses processos que a gente passa, esses processos mais dolorosos, eles são para a alma quase que uma alquimia. Depois que a gente atravessa, a gente percebe o quanto a gente se transformou. Então, nós precisamos despertar as capacidades inatas da nossa alma para estimular nossa saúde em todos os níveis, físico, emocional e espiritual. Isso não vai acontecer apenas suprimindo os sintomas, nem alterando a nossa bioquímica, mas sim percebendo a doença e seus sintomas como catalisadores que vão fortalecer nossa jornada consciente de cura. Existe uma visão equivocada de que a cura resulta no lutar contra a doença, em vez de promover a saúde. A doença é um sinal de alerta da nossa alma, pedindo para descobrirmos a nós mesmos. Caminhar em direção à autocura requer que mudemos nossas atitudes interiores, nossas crenças e nossas percepções. A doença pode ser vista não como um tormento a ser erradicado, mas sim como um mestre. Aquele mestre que nos mostra onde estão as fontes de desequilíbrio em nossa vida, ou aqueles aspectos do nosso ser que temos ignorado. Os desafios com que nos defrontamos podem evocar virtudes interiores e nos motivar a fazer mudanças necessárias. Em um nível mais profundo, a doença pode ser uma experiência iniciática, sentida não como uma simples perda, mas também como uma oportunidade para um novo começo. A saúde pressupõe liberdade interior. A responsabilidade é o processo que leva à verdadeira liberdade, que é a capacidade de responder. Responsabilidade é a nossa capacidade de responder.
A palavra responsabilidade, ela vem do latim responsus, que é a capacidade de dar uma resposta. Então, nós precisamos tomar para nós mesmos, a pessoa tem que tomar para si a responsabilidade no processo de cura. E a doença e seus sintomas, elas podem ser encaradas como um questionamento da alma. O que a doença está fazendo aqui? O que eu tenho que aprender com ela? Quando somos um simples recipiente passivo da doença ou dos tratamentos médicos, meramente reagindo ou nos sentindo influenciados, tornamos-nos um objeto a ser manipulado, em vez de um participante ativo no cuidado com a nossa saúde. A verdadeira saúde requer uma ativa autopercepção consciente, na qual cada um de nós assume a responsabilidade pelos desafios e pelas lições de vida. A saúde é comumente definida na nossa cultura como a ausência de sintomas ou a eliminação ou o controle da doença. Na perspectiva da alma, os sintomas são catalisadores da percepção consciente da transformação interior. Mas, antes de falar sobre a função dos sintomas pela perspectiva da alma, eu gostaria de esclarecer aqui um ponto. Muitos trabalhos com a linguagem do corpo e a metafísica da saúde foram e continuam sendo de grande importância na compreensão dos sintomas sob a perspectiva simbólica. No entanto, eles foram levados ao pé da letra por muitos que passaram a apontar o dedo e a analisar os sintomas, seus e alheios, de forma muito equivocada e eu diria danosa. A compreensão da linguagem dos sintomas não tem a ver com atribuições de culpa. Quando dizemos você sofre de prisão de ventre porque é um grande avarento, demonstra um total desconhecimento do caráter da sombra que existe em cada sintoma de uma doença. Quem transforma seu dedo indicador em arma e interpretando seus sintomas e sintomas alheios, incriminando outras pessoas ou culpando a si mesmo em relação a isso, não compreendeu ainda o papel da doença e dos sintomas na perspectiva da alma de cada um. Através do simbolismo dos sintomas, temos a capacidade de compreender os problemas psíquicos que deram origem a eles. Os sintomas são parte da sombra da nossa consciência, que se precipitam na forma física. A cura só é possível à medida em que nos conscientizarmos dos aspectos ocultos de nós mesmos, aspectos de nossa psique que operam nas sombras. Precisamos descobri-los e integrá-los. Então, os sintomas nos levam a uma percepção consciente e à mudança, mas basicamente deixam para nós mesmos a escolha de aproveitar a oportunidade e prestar atenção ao chamado da alma. A sombra, nós já falamos bastante dela na segunda aula, é uma parte necessária da nossa totalidade. Somente podemos tornar-nos sãos no sentido de íntegros através da integração da sombra. Uma pessoa inteira consiste de ego e sombra. Os dois juntos resultam no si mesmo, o self, que representa a pessoa integrada, aquela que realizou a si mesmo. A aceitação e a elaboração dos temas da sombra, materializados nos sintomas, é consequentemente um caminho de busca de si mesmo. Sintomas, então, são manifestações da sombra, muito acessíveis, pelo fato de terem emergido das profundezas da alma para a superfície do mundo corpóreo, tornando-se assim excepcionais indicadores do caminho da perfeição. A doença, ela é um estado que indica que o indivíduo deixou de estar em ordem ou em harmonia no nível consciencial. Essa perda de equilíbrio interno manifesta-se no nível do corpo sob a forma de sintoma. Nessa perspectiva, o sintoma é um sinal portador de informação, uma vez que através da sua aparição interrompe o ritmo da nossa vida e obriga-nos a ficar dependendo dele. O sintoma assinala-nos que, enquanto indivíduos, enquanto seres dotados de alma, estamos doentes, ou seja, perdemos o equilíbrio das forças da alma. O sintoma informa-nos de que algo falta.
acusa um defeito, uma falha. A consciência percebeu-se de que para permanecermos sãos há algo que está faltando aqui. Quando o indivíduo compreende a diferença entre a doença e o sintoma, a sua atitude básica e a sua relação para com a doença modificam-se rapidamente. Deixa de considerar o sintoma como um grande inimigo, cuja destruição deve ser o seu objetivo principal. Ele passa a encarar o sintoma como um aliado que pode ajudá-lo a compreender a mensagem da alma. Será como um mestre que nos ajuda a estar atentos ao nosso desenvolvimento e, consequentemente, a relação com a nossa essência. Precisamos estar atentos a essa relação. É muito importante isso. Tem um pensador espiritualista, Omraam Mikhaël Ivanov, que ele tem uma fala que eu acho muito interessante, eu estou compartilhando aqui com vocês. Ele diz assim: se estáis doente, é porque há qualquer desordem em vós. Alimentasse certos pensamentos, certos sentimentos, certas atitudes, isso acabou por refletir-se em vossa saúde. A melhor arma contra a doença é a harmonia. Pensai em sincronizar-vos, em colocar-vos em sintonia, em consonância com a vida toda, a vida ilimitada, a vida cósmica. É isso a verdadeira harmonia. Harmonizar-se com algumas pessoas, com a esposa, com o esposo, com os filhos, os parentes, vizinhos, amigos, é ainda insuficiente. É com a vida universal que devemos harmonizar-nos. Nosso corpo é o palco para os acontecimentos da alma, ou seja, é no nosso corpo que a alma acontece, que ela se expressa no plano físico. Quando as diferentes funções corporais se conjugam de determinada maneira, produz um modelo que se nos afigura harmonioso. Por essa razão, vamos denominá-lo de saúde. Agora, se alguma dessas funções sofrer uma perturbação, quebra-se a harmonia do conjunto, então falamos de doença. A palavra doença significa, pois, a perda de um estado de harmonia, ou ainda a perturbação de uma ordem mantida em equilíbrio até então. A perda de harmonia produz-se ao nível da consciência, no plano da informação, e no corpo ela apenas se mostra. Por conseguinte, o corpo é o veículo da manifestação ou a realização de todos os processos e mudanças que se produzem na consciência. Se uma pessoa padece de um desequilíbrio na consciência, este vai se manifestar no corpo na forma de algum sintoma. Então, a doença em si é um símbolo. A gente falou de símbolo na segunda aula. Se você não lembra, volta lá. Então, a doença em si é um símbolo de função transcendente, pois transcende a consciência do ego e nos obriga a mergulhar no inconsciente. O meio de expressão do corpo é a linguagem simbólica, e os sintomas são uma das muitas subformas de expressão na linguagem do corpo. A doença, então, ela pode ser vista como uma mensagem do seu corpo para você. Então, precisamos perguntar o que essa doença significa para nós. O que eu posso aprender com ela? É como se o nosso corpo ficasse nos alertando. Presta atenção, tem algo errado. Você não está dando atenção ao seu eu como um todo. Está ignorando algo importante. O que é? Então, nós poderíamos dizer que a doença é o grito da alma agredida. Nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre doenças e emoções. As emoções não estão na cabeça. Existe uma consciência celular. Existe sabedoria em cada célula. Cada simples célula tem seus receptores. A energia emocional chega primeiro e então peptídeos são liberados em toda a região. As emoções estão em dois reinos. Estão no reino físico, molecular, material, mas estão também no reino da alma. São quase como um elemento de transição que vai e volta. Eis porque as emoções são tão importantes. Os desequilíbrios mentais e emocionais são alterações na conduta e na personalidade. Essas alterações são, por sua vez, oriundas das influências externas e internas.
Combater as influências externas não é um grande empecilho. É possível fazer isso apenas se afastando delas. Mas transformar as influências internas é coisa mais séria. Para transformá-las, somente é possível se o fizermos através de um trabalho pessoal de autoconhecimento. E este não é um trabalho que qualquer pessoa queira ou possa fazer. Buscar o autoconhecimento para transformar esses nossos, digamos assim, entulhos internos, é um trabalho que requer tempo, paciência e principalmente vontade de fazer. Investir no autoconhecimento é necessário para que a personalidade se alinhe com o propósito da alma. A depressão, a raiva, a incerteza, a falta de confiança, os medos, culpa, a intolerância, sejam elas vindas do nosso interior, sejam elas recebidas dos outros com os quais nos relacionamos, acabam por entorpecer o movimento do nosso crescimento interno. Crescem e se desenvolvem, exatamente como ervas daninhas em uma plantação, e terminam por destruir o solo. A ilusão é sua percepção do mundo, a realidade que você observa através dos filtros da sua própria criação. Crenças, estruturas, tabus e limitações que você codificou em seu inconsciente e que aceitou como a sua verdade. Todos observam o mundo e os eventos cotidianos através do véu de suas próprias crenças e do seu nível consciencial. A jornada pela saúde é a busca pela totalidade, é a busca pela inteireza do ser, que é baseado no reconhecimento de que a doença é um sinal de alerta da nossa alma, pedindo para descobrirmos a nós mesmos e sermos sensíveis para com os outros e o mundo à nossa volta. Acima de tudo, ela requer que mudemos nossas atitudes interiores, nossas crenças e percepções, e compreender também quais são os padrões que nos levam ao adoecimento físico e emocional. E os padrões que nós carregamos, eles vão de alguma forma se manifestar no plano corporal, no plano comportamental, no plano do pensamento e no plano anímico, no plano da alma. E todos esses planos, o corporal, comportamental, o do pensamento e o anímico, eles se relacionam de forma sincrônica. Então, um faz o outro ressoar, não é? Então, às vezes, uma questão corporal, o padrão corporal vai influenciar no seu padrão comportamental. O pensamento, ele pode afetar seu corpo e assim por diante. Então, a pergunta que fazemos aqui é o quanto estou disposto a olhar, o quanto eu quero olhar para esse mundo interior. O autoconhecimento é a conscientização do padrão ou dos padrões que regem você. Seu campo de trabalho vai desde os planos superficiais, que é o corpo e o comportamento, até as estruturas anímicas profundas. O Amit Goswami, que é um físico indiano e um dos pioneiros nos estudos que unem ciência e espiritualidade, ele tem uma frase que diz assim, é um trecho do livro Universo Autoconsciente dele, em que ele fala assim: no universo não existe matéria, em essência o que existe é consciência. De alguma forma, essa consciência se desidentificou formando a matéria, que ilusoriamente achamos que é sólida, mas que, na verdade, é composta de imensos vazios, que é o universo subatômico. Esta consciência criou a vida e a vida pulsa em todo lugar. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês das visões da consciência. A gente pode encarar a consciência sob o ponto de vista ético-religioso, onde ela é vista como discernimento. Quando você diz assim, ele não tem consciência do que está fazendo. A gente está vendo a consciência enquanto discernimento. Existe uma consciência neurocientífica, onde ela é vista como percepção. Assim, ele não tem consciência do que está acontecendo.
Existe a consciência psicoespiritual, que é a consciência de si mesmo, que é a autoconsciência ou noção da própria existência, saber o que eu sou. Através da consciência e dos seus padrões, você torna-se um participante ativo no seu processo de cura, um parceiro do seu médico ou do seu terapeuta, ao invés de um observador passivo ou mesmo apenas uma vítima das circunstâncias. Então, empreender de forma consciente a jornada de cura, auxiliando o processo de forma consciente através da autoinvestigação e da transformação interior, vai ajudar bastante você no seu processo de obtenção da saúde, mas da saúde integral. É típico do ser humano temer e resistir à mudança, especialmente quando não está consciente do propósito ou da necessidade dessa mudança. Ao despertar nossa percepção consciente, mesmo que às vezes isso seja doloroso, vamos deixar para trás nossa negação e nossa resistência. Nas palavras do poeta alemão Goethe, a menos que estejas constantemente morrendo e te transformando, nada mais és que um hóspede sombrio numa terra obscurecida. Isso é verdadeiro para todos nós, mas a doença ela torna essa verdade ainda mais urgente. É útil que em nossa jornada em direção aos cuidados com a alma, o desenvolvimento das questões da alma seja considerado à luz das experiências passadas em relação às circunstâncias atuais e em termos de sua influência sobre o futuro. As experiências emocionais da infância ou qualquer episódio significativo ocorrido em fases passadas da vida podem ser chaves para a compreensão dos nossos sentimentos e reações atuais. Ao trazer para a luz da consciência essas partes frequentemente reprimidas da nossa história pessoal, é possível identificar as atitudes e padrões emocionais que estão por trás dos desafios da vida presente, incluindo as doenças que enfrentamos. Tais questões podem envolver experiências de abandono, de negligência ou abuso. Podem incluir nossa resposta às expectativas dos pais ou da sociedade ou profundos sentimentos de raiva, desespero ou pesar que a alma carrega desde os primeiros momentos da sua encarnação. É igualmente importante rever a vida da alma no momento presente, particularmente para examinar as áreas cruciais do trabalho e dos relacionamentos pessoais. Se fizermos um inventário honesto dessas duas áreas-chave da nossa vida, é muito provável que venhamos a descobrir uma grande quantidade de questões anímicas que merecem atenção. Além de avaliar os problemas e desafios do passado e do presente, é vital considerarmos os objetivos futuros. Podemos fazer perguntas tais como eu gostaria que fosse minha vida daqui a 5 ou 10 anos? Quais potenciais interiores eu gostaria de trazer à tona e desenvolver na minha vida? Quais obstáculos se interpõem no caminho da realização dos meus objetivos? Tais perguntas nos permitem identificar aquelas questões que podem levar avante o desenvolvimento da alma, rumo ao seu destino maior. A biografia de cada pessoa narra uma jornada singular da alma. Através da escuta sensível, podemos discernir não só as enfermidades ou problemas específicos do momento, mas também intuir toda a correnteza do nosso destino, à medida que ele vai jorrando do passado, fluindo através do momento presente e correndo em direção às suas possibilidades futuras. Buscar a psicoterapia para elaborar as questões subjacentes à doença é de grande importância na jornada em direção à cura. Poder falar, compartilhar, refletir sobre esse momento é de extrema importância. E se você puder fazer isso com o auxílio de um profissional capacitado, que tem uma escuta amorosa, empática, o processo pode ser mais fácil para a pessoa que está em estado de adoecimento. Uma outra coisa que é extremamente importante nesse processo é a arte-terapia. A arte-terapia ela tem funcionado muito bem como suporte no tratamento das doenças.
A arte é uma expressão por excelência da alma. Ela pode desempenhar um papel especial em nossa jornada de cura, tanto como um meio de autodescoberta como uma ferramenta transformacional, agindo em sinergia com os demais tratamentos. Uma pintura pode valer mais do que 1000 palavras sobre a alma, pois a linguagem sutil da alma costuma se expressar com mais clareza através da forma e da cor, até melhor do que das palavras. Muitos terapeutas usam alguma forma de arte com seus clientes para ajudá-los a acessar suas questões subjacentes. Isso é particularmente importante quanto às crianças que não possuem capacidades verbais e cognitivas do adulto. Além do mais, a arte pode ser um meio verdadeiramente satisfatório para a alma expressar o crescimento que foi experimentado através da doença. É possível que a vida dos sentimentos, recém-desperta, seja mais capaz de revelar-se através de uma pintura, uma canção, um poema, da dança, do movimento, do que através das palavras. A meta aqui não é necessariamente produzir arte profissional, mas sim encorajar a expressão da riqueza e da diversidade da vida anímica evocada através do processo de enfrentamento da doença. E aqui nesse tema, que é a doença como linguagem da alma, a arte entra como uma grande aliada nos cuidados com sua alma. Neste bloco, eu vou falar de depressão. Falar de depressão, morte, suicídio ainda é um tabu. Falar de doenças da alma, na verdade, é um tabu. É interessante notar a dificuldade de enfrentamento que a maioria das pessoas tem em relação ao tema saúde mental. E a dor da depressão, por ser invisível, subjetiva, é desconsiderada ou banalizada. O depressivo tem que lidar com a dor que sente, sim, a alma dói, e a culpa por senti-la, que também dói. Frases do tipo, sai dessa, reage, depressão é frescura, são ditas até pelo mais bem-intencionado amigo parente. Se você sofrer uma fratura na perna ou em qualquer parte do seu corpo, é natural buscar socorro médico, pois a machucadura é concreta. Mas em uma alma partida, a fratura é invisível, embora a dor seja algo medonho. Buscar ajuda pode ser difícil para quem está vivendo um processo depressivo, pois muitas vezes o entorno repete insistentemente que você tem que ser forte e sair dessa. Ou seja, vire-se com a sua fratura de alma e pare de fazer mimimi. A depressão é um adoecimento da alma e, na maioria das vezes, necessita, além da psicoterapia, de acompanhamento médico e, sim, da utilização de remédios. A dor da depressão, quando atinge níveis preocupantes, precisa de acompanhamento médico. Não é frescura, não é mimimi, não é falta de Deus e nem coisa do demônio, como pregam os pastores arautos da ignorância. Também a depressão não pode ser curada, entre aspas, com terapias alternativas, como dizem alguns terapeutas gurus da nova era. Pode sim ser aliviada e muito com as terapias complementares e com a psicoterapia, com a arte-terapia, desde que utilizadas de forma complementar ao tratamento médico. Então eu quero esclarecer que eu vou falar aqui sobre a depressão sob uma perspectiva simbólica e não médica. Na segunda aula eu já falei sobre os símbolos. Então, se você não assistiu, assista para entender a questão do símbolo. As aulas do curso são um contínuo de informação, precisam ser assistidas em sequência para o melhor aproveitamento dos temas propostos. E o trabalho que eu proponho aqui é uma reflexão sobre a depressão e seu papel na evolução da alma. A noite escura da alma é uma frase que foi cunhada pelo místico e poeta espanhol João da Cruz, que de forma bela e poética descreveu uma experiência mística que envolve um paradoxo, porque essa experiência é de iluminação e, no entanto, obscurece a consciência e acarreta o sofrimento. Segundo João da Cruz, a noite escura consiste na mortificação dos sentidos e do espírito, por isso que traduz abatimento, esgotamento mental e fadiga.
Mas esse transe é altamente desejável porque faz surgir o homem novo, de consciência totalmente renovada. Para compreender tal contradição, vamos recorrer ao simbolismo da mitologia. Entre os mitos gregos, Nix, a deusa da noite, personifica as trevas superiores e é representada por uma figura feminina, envolta em um manto escuro a percorrer o céu, enquanto seu irmão Érebo simboliza as trevas inferiores. Érebo desposou de sua irmã Nix, e a partir dessa união surgiram outros deuses primordiais. Éter, também conhecido como a luz celestial, e Êmera, divindade que trouxe a luz ao universo e que personifica o dia. O mito nos mostra de forma simbólica que das trevas nasce a luz. Na esfera psíquica, a noite escura da alma simboliza um momento de dor, mas também a transcendência para um estado consciencial mais elevado. Segundo Zinnia Pritchard, teóloga, a noite escura da alma é um processo espiritual, onde a semente da vida é enterrada no solo do sofrimento. Lorena McNitt canta lindamente o poema de João da Cruz numa canção chamada The Dark Night of the Soul, A Noite Negra da Alma, que eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Em termos simbólicos, a depressão está associada a Saturno. Na mitologia, Saturno era o deus romano da geração, da dissolução, da agricultura e também deus do tempo. Era chamado pelos gregos de Cronos. Na astrologia, Saturno está associado ao senso de responsabilidade, aos limites que são impostos pela vida e ao reconhecimento da realidade. É a experiência adquirida com esforço e trabalho. Ele nos fala de resiliência e restrições. Saturno no mapa é a chave para o nosso crescimento e maturidade. E nos lembra também que as provas que enfrentamos ao longo da vida e a forma como lidamos com elas são fundamentais para a edificação da nossa personalidade. Saturno no mapa também corresponde aos estados depressivos, ou utilizando a terminologia medieval, a melancolia. Ele mostra um excesso desse princípio melancólico no mapa. A alma se mostra numa variedade de cores, incluindo todos os matizes do cinza, do azul, do preto. Para cuidarmos da alma, é preciso observar a gama completa de suas cores e resistirmos à tentação de aprovar apenas o branco, o vermelho e o laranja, as cores brilhantes. A ideia brilhante de colorir alguns filmes antigos em preto e branco é consistente com a rejeição generalizada que a nossa cultura apresenta por tudo que é sombrio, mais cinzento. A nossa sociedade, ela se defende de toda a tragédia que permeia, principalmente o coletivo, né? E diante disso, desse sentimento de defesa, a depressão, ela é quase como um mal imperdoável, não é? Porque é uma sociedade que, ao mesmo tempo que fala-se muito de luz, de iluminação, muita positividade tóxica, não é? Nessa mesma sociedade existe o contraponto, que são os níveis alarmantes de pessoas em depressão e com ideação suicida. Então, o cuidado com a alma exige que compreendamos as formas com que a depressão se apresenta. Diante da depressão, podemos nos perguntar: o que ela está fazendo aqui? Terá um papel que necessita representar? Que papel é esse? Alguns sentimentos e pensamentos só parecem emergir em meio a estados sombrios de humor. Elimine esse estado e você eliminará essas ideias e reflexões. A depressão pode ser um canal tão importante para os valiosos estados negativos como as expressões de afeto são para a emoção do amor. Sentimentos amorosos geram naturalmente gestos de apego. Do mesmo modo, o vazio e o cinzento da depressão
evocam a percepção e a expressão de pensamentos que de outro modo estariam ocultos por trás da tela de humores mais leves. Às vezes, aqui no consultório, a pessoa chega e fala que não deveria ter vindo hoje, mesmo atendimento online, ela diz assim, eu não tô legal, não tô bom para falar, eu acho que na semana que vem eu vou estar melhor. Mas eu digo que esse que é o momento, né? Porque a gente vai junto ouvir os pensamentos, os sentimentos daquela alma, de um modo que não seria possível se ela estivesse mais alegre. Então, nesse momento é que a pessoa tem que participar mais da terapia, porque a melancolia dá à alma uma oportunidade para expressar um lado da sua natureza tão válido quanto qualquer outro, mas que fica oculto diante da nossa aversão por esse aspecto sinistro e amargo. Nos dias atuais, utilizamos a palavra depressão no lugar de tristeza e melancolia. Mas, há 500 ou 600 anos atrás, a melancolia era identificada com o deus Saturno. Então, estar deprimido era estar em Saturno. E uma pessoa com disposição crônica para a melancolia era conhecida como filha de Saturno. Como a depressão, a melancolia se identificava com o deus e o planeta que recebia seu nome, estava então associada com as qualidades que atribuímos a Saturno. Há ocasiões em que associamos a depressão ao envelhecimento, mas seria mais preciso dizer o envelhecimento da alma. Hoje, quando há essa necessidade, a pessoa muito identificada, uma identificação corpórea muito grande, um distanciamento da alma, existe uma tendência a não se aceitar o processo de envelhecimento e acabando gerando, a pessoa entra em processos depressivos por conta dessa negação. Tendo se identificado com a juventude, a alma agora assume importantes qualidades da idade, positivas e úteis, se ela for viver esse momento de uma forma em que ela constela o lado positivo de Saturno, que é trabalhar realmente as qualidades adquiridas com a idade, não é? Olhar o lado positivo da maturidade. Quando a pessoa nega a idade, a alma fica perdida num apego bem inadequado à juventude. Então, confrontar-se com o envelhecimento, ele gera uma mudança interna. Você pode ter a sensação de ter vivido muita coisa, de estar mais velho, mais sábio. Você sabe que a vida, o sofrimento e o conhecimento faz diferença. Você talvez não consiga mais desfrutar a inocência saltitante e despreocupada da juventude. E essa constatação pode trazer tristeza por causa da perda, mas ao mesmo tempo pode trazer prazer, uma nova sensação de autoaceitação, de autoconhecimento. Essa constatação, estamos ficando velhos, tem um halo de melancolia à sua volta, mas também tem sua dose de nobreza. Naturalmente, há muita resistência a essa incursão de Saturno, que é chamada depressão. É difícil renunciar à juventude, uma vez que essa liberação exige também a aceitação da morte, nos confrontarmos com a finitude. Suspeito que aqueles que querem manter a juventude eterna estão preparando para si mesmos sérias crises de depressão. Estamos convidando Saturno para vir nos visitar em casa quando tentamos retardar nossa prestação de serviços a ele. Depois, a depressão de Saturno dará sua cor, profundidade e substância à alma, que por algum motivo apegou-se por demais à juventude. Em Saturno, a reflexão se aprofunda. Os pensamentos abrangem uma noção mais ampla de tempo e os eventos de uma vida inteira são destilados na sensação da natureza essencial de cada um. Em textos tradicionais, Saturno é caracterizado como frio e distante, mas ele também tem outros atributos. Os livros de medicina antigos o chamavam de Deus da sabedoria.
O envelhecimento realça os tons de uma personalidade. O indivíduo emerge ao longo do tempo, assim como o fruto amadurece. A depressão, o envelhecimento e a individualidade estão juntos. A tristeza de envelhecer faz parte do processo de nos tornarmos indivíduos. Pensamentos melancólicos escavam um espaço interior onde a sabedoria pode fazer morada. Saturno também era identificado com o metal, o chumbo, dando então à alma o peso e a densidade, permitindo a aglutinação dos elementos leves e aéreos. Nesse sentido, a depressão, esse momento saturniano, é o processo que gera uma valiosa aglutinação de pensamentos e de emoções. À medida que envelhecemos, nossas ideias antes leves, divagadoras e desligadas uma das outras, reúnem-se mais densamente e formam valores, formam uma filosofia e dão às nossas vidas substância e firmeza. Existe um vazio doloroso no processo depressivo. Contudo, se pudéssemos entrar em seu estado de espírito e pensamentos, pode ser um momento profundamente útil na nossa evolução. A depressão costuma ser descrita como um estado em que não há ideias, nada a que nos segurarmos. Entretanto, pode ser preciso ampliarmos nossa visão e percebermos que a sensação de vazio, a perda dos conceitos e estruturas familiares da vida e o desaparecimento do entusiasmo, apesar da aparência negativa, são elementos que podem ser apropriados e usados para dar nova imaginação à vida. Quando, como conselheiros e amigos, somos os observadores da depressão, desafiados a encontrar um modo de lidar com a sua presença em outras pessoas, podemos abandonar a ideia monoteísta de que a vida deve ser sempre alegre, educando-nos pela melancolia. As qualidades da depressão podem nos instruir e podemos seguir sua trilha, tornando-nos mais pacientes em sua presença, assumindo uma atitude mais observadora, mais ponderada, mais empática. E como amigos podemos oferecer à depressão um lugar onde será aceita e abrigada. Naturalmente, há ocasiões em que a depressão, como qualquer outra emoção, passa dos limites normais, tornando-se então uma moléstia completamente debilitante. E sim, é necessário uma intervenção médica, psicológica, mas até nos casos extremos, até em meio a fortes tratamentos, podemos procurar Saturno no núcleo da depressão e descobrirmos maneiras de fazer amizade com ele. Uma grande ansiedade associada à depressão consiste em pensar que ela nunca vai acabar. Parece que o sentimento nunca vai acabar. Se tem, essa é uma das emoções que compõe o padrão, a sensação de que se está numa armadilha, para sempre sob o remoto assédio de Saturno. Em minha atividade aqui profissional, sempre que me falam desse medo, penso nele como estilo de Saturno, como uma das maneiras pelas quais ele lida com a alma, fazendo com que se sinta limitada, sem lugar para ir. Tradicionalmente, os humores saturninos apresentam um tema de restrição. Essa ansiedade parece diminuir quando paramos de lutar contra os elementos saturninos contidos na depressão e nos voltamos para os ensinamentos que a depressão pode nos apresentar, assumindo algumas de suas qualidades sombrias na forma de aspectos da personalidade. Saturno também é chamado de o ceifador. Coerente com isso, podem surgir imagens de morte durante os períodos de depressão. Pessoas de todas as idades às vezes dizem, quando deprimidas, que a vida acabou, que suas esperanças de futuro se mostram infundadas. Elas estão desiludidas porque os valores e conhecimentos nos quais basearam suas vidas durante anos subitamente perdem o sentido. Verdades preciosas afundam na terra escura de Saturno. E o cuidado com a alma requer a aceitação de toda essa morte,
Descobrir que não sabemos o que ou quem somos, nem o sentido da vida, é o aprendizado da ignorância. A ignorância acerca do próprio significado e valor de nossas vidas. Este é o ponto de partida para um tipo de conhecimento mais fundamentado e aberto, que nunca se fecha em torno de ideias fixas. O vazio e a dissolução de significados que costumam a surgir no estado depressivo mostra como nos tornamos apegados a nossas maneiras de compreender e de explicar a vida. Geralmente nossas filosofias e valores pessoais estavam muito bem arrumadinhas e deixaram pouco espaço para o mistério. Aí vem a depressão e abre um buraco. E os antigos astrólogos imaginavam o Saturno como o planeta mais distante do espaço, gelado, vazio. E a depressão cria buracos em nossas teorias e premissas, mas até mesmo esse processo doloroso pode ser acatado como uma fonte necessária e valiosa de cura. Essa verdade saturnina é evocada pelo escritor Oscar Wilde, que sabia muito bem da importância desse esvaziamento. E ele diz: o mistério final somos nós mesmos. Depois de pesarmos o sol na balança e medirmos os passos da lua e mapearmos cada estrela dos 7 céus, ainda resta o si mesmo. Quem pode calcular a órbita de sua própria alma? Nos textos antigos, Saturno era por vezes classificado como venenoso. Quando eu falo aqui desses efeitos positivos da depressão, dos humores saturninos, eu não tenho a intenção de menosprezar a terrível dor que eles podem causar. Assim, não só as formas menores de melancolia proporcionam dons da alma, longas e profundas crises de depressão também têm o poder de limpar e reestruturar os fundamentos que norteiam a vida. Durante a nossa melancolia pode estar ocorrendo uma construção interior, limpando o antigo e erguendo o novo. Freud dizia que durante ataques de melancolia, a vida exterior pode parecer vazia, mas ao mesmo tempo o trabalho interior pode estar sendo feito a toda velocidade. Quando falamos de depressão em termos clínicos, pensamos numa condição emocional ou comportamental. Mas quando olhamos a depressão através do simbolismo de Saturno, então muitas qualidades desse Deus planeta vêm à mente. A necessidade de isolamento, a criatividade congelada, as memórias cinzentas e a sensação de morte. Para a alma, a depressão é uma iniciação, um rito de passagem. Se acreditarmos que a depressão, tão vazia e cinzenta, é desprovida de valor, menosprezaremos seus aspectos iniciáticos. E o vazio pode estar repleto de sentimentos, imagens, catarse, emoções. E como a depressão é uma das facetas da alma, precisamos acolhê-la. Negá-la é uma forma de nos distanciarmos do propósito da nossa alma. Cuidar da alma no estado depressivo não significa mergulhar no sintoma, mas tentar saber através da depressão de quais qualidades a alma necessita. E a alma vai procurar entremear essas qualidades depressivas no tecido da vida, de maneira a permitir que a estética de Saturno, que é a frieza, o isolamento, a escuridão, o vazio, possa contribuir para a textura da vida diária. Ao aprender com a depressão, podemos descobrir um caminho que conduz ao mistério desse vazio no coração. Também podemos descobrir que a depressão tem seu próprio anjo, um espírito guia, cuja função é levar a alma para seus lugares distantes, onde ela encontrará insights únicos e desfrutará uma visão especial diante do mistério da vida. Precisamos cuidar da nossa alma, cuidando da alma do mundo, cuidando do nosso planeta. A nossa saúde individual está entrelaçada com a saúde coletiva, com a saúde planetária. Enquanto curamos a nossa alma, trabalhando as sombras, estaremos cuidando da alma do mundo.
A cura planetária só vai ocorrer quando o homem, enquanto indivíduo, expandir a sua consciência, no sentido de que realmente compreendeu que todos fazemos parte da grande teia da vida, a grande teia de luz. Os povos nativos de todas as etnias sempre acreditaram na rede universal que contém e sustenta toda a vida, a grande teia da vida. A origem desse conceito é baseada na experiência desses povos no convívio com a natureza. Segundo a cultura nativa, todos os elementos do meio ambiente estão vivos e interconectados, todos oriundos da mesma fonte espiritual, o grande mistério. Pedras, plantas e animais estão carregados de vida e devem receber o devido respeito para que seja mantida a harmonia e o equilíbrio. Para os xamãs, homens santos ou homens de medicina de todas as culturas nativas, todas as formas de vida estão interligadas e o equilíbrio mutuamente sustentado entre elas é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Felizmente, o homem moderno não compreendeu ainda esse conceito. Somos todos parte dessa teia de luz, a sagrada teia da vida. Respiramos todos o mesmo vento sagrado. Estamos todos conectados. Então, para curar a nossa alma, vamos assumir o compromisso de curar também o nosso planeta Terra. Nós estamos chegando ao final da nossa última aula, ao final desse curso que eu coloco como uma doação da minha alma para a alma de vocês. Eu desejo realmente que tudo que foi compartilhado aqui possa ser útil na sua caminhada, porque esse foi meu objetivo, deixar alguma coisa de bom aqui nesse mundo virtual, para que de alguma forma pudesse chegar no coração de quem está aberto para ouvir, de quem está aberto para refletir. Então eu agradeço muito e eu desejo muita paz, muita luz, muito amor, muita consciência na caminhada de cada um de vocês. Fiquem com o meu amor. E até breve, que a gente possa se reencontrar aqui nesse canal com mais frequência. Espero vocês.